A Biblioteca Pública Cassiano Ricardo foi fundada em 1988 pelo Cassiano Ricardo. Infelizmente, para alguns, a biblioteca está sendo cada vez menos frequentada. Fato esse que pode ser triste para muitos que possuem apego por esse lugar, visto que hoje em dia o ambiente já não é mais o mesmo. Além disso, muitas vezes os livros vêm sendo substituídos pelos celulares, que se mostram cada vez mais presentes na vida dos jovens. Quando foi a primeira vez que o senhor foi à biblioteca Cassiano Ricardo? O dia exato eu não lembro, mas eu lembro que eu era criança, devia estar, talvez, o que seria hoje sexto ano, e eu lembro que ela estava em obras, então eu fui fazer um trabalho de história lá com a minha mãe me arrastou pelo braço, e eu lembro que a gente estava no meio de obra com o pedreiro passando, eu peguei uns livros lá, a gente pegou uns livros, eu lembro que ele ficou escrevendo, fiz um trabalho sobre Dom Pedro I, lembro até hoje, e às vezes eu cheguei a emprestar alguns livros também. Quando eu estava na faculdade eu fui lá ver se tinha alguns livros que eu estava precisando, mas não tinha, aí tinha na biblioteca lá da Univap, eu peguei lá, mas eu cheguei a emprestar alguns livros, não muitos, cheguei até a carteirinha lá da biblioteca. Às vezes eu só ia lá porque eu achava da hora o prédio, quando eu estava na faculdade eu andava ali perto, aí eu entrava lá para ver o prédio. Tinha jornal lá também, né? Eles compravam os jornais do dia. Aí eu entrava lá às vezes só para ver alguma coisa, ver quem estava lá, assim, durante uma época. Mas isso faz tempo já, nos últimos anos não tenho ido mais não. Então atualmente o senhor não frequenta mais a biblioteca? Não, eu passo lá na frente, assim, eu acho um prédio bonito, né? Mas hoje em dia, com a internet, né? É muito mais fácil achar tudo que eu preciso ler, eu acho pela internet. Como é muita coisa de história, muita coisa específica, geralmente é livro que mal tem no Brasil. Então aqui, que é uma biblioteca mais regional e mais simples, não tem muitas das coisas que eu preciso ler. Mas assim, se você quiser ler coisas mais conhecidas, você encontra lá, né? Só que cada vez mais as pessoas estão perdendo o hábito de ler, então eu imagino que ela seja muito menos frequentada hoje do que foi já, né? O senhor conhece pessoas que frequentam ainda ativamente a biblioteca? Não. Todas as pessoas que eu conhecia faziam mais ou menos a mesma coisa que eu, na mesma época que eu, né? Porque quando eu era criança, assim, a gente só foi ter internet por motivos de pobreza. A gente só foi ter internet muito tempo depois, né? Então eu ia lá, assim, para prestar livro ou para fazer trabalho, né? Já fui algumas outras vezes também. Mas é que essa primeira vez me marcou mais, assim, né? Porque tava tudo em zona lá quando eles estavam em reforma. Mas não conheço mais não, cara. Depois da era da internet, não conheço mais. Você tem uma média de quantos livros o senhor lê por ano? Era numa época que eu tava lendo muito, chegou a ser assim uns 15, 20. Hoje em dia é bem menos. O ato de trabalhar muito faz a gente ficar meio cansado psicologicamente, né? E como eu dou aula de história o dia inteiro, às vezes ler sobre história ainda em casa meio que cansa. Então atualmente eu não tenho lido muitos não. Eu leio mais trechos e coisas à parte. Agora, pegar um livro de cabo a rabo, assim, hoje em dia é mais difícil. E os livros que o senhor lê costumam ser digitais ou físicos mesmo? Tive uma época que eu tentei ir pro digital, até cheguei a comprar o Kindle. Eu li algumas coisas, eu cheguei a ler no Kindle uns 10, 12 livros, assim. Aí eu fui deixando de lado, porque o Kindle eu não tenho muito controle de qual página eu tô, quanto falta para terminar, essas coisas. Eu gosto de pegar o livro, às vezes eu paro de ler o livro, mas eu dou uma olhada na capa, eu vejo atrás. Eu gosto de ficar lendo aquelas informações, quando foi publicado, quem foi o editor, eu gosto de ver assim. Claro que tudo isso tem no Kindle também, mas não é a mesma coisa. Eu gosto de ter o papel, sabe assim, sentir o cheiro, aí põe ele lá na estante. Aí cada um que você lê, você põe lá no estante, é um pontinho que você conta, assim. O Kindle não tem isso. O Kindle, para quem lê muito, ele é mais prático.
E você baixa o livro e vai. Só que eu ainda prefiro o livro físico. A senhora percebe alguma diferença no tanto que você frequentava ou você frequentou a biblioteca em relação a quando você era mais jovem? Sim, percebo com certeza. Porque quando eu era mais jovem, eu não tinha acesso aos recursos digitais, a livros digitais, bibliotecas virtuais. Então, desde a minha infância, eu frequentava muito as bibliotecas. Porque se eu quisesse pegar livros para ler, eu tinha que ir à biblioteca, fazer uma carteirinha, emprestar esse livro. Então, eu frequentava muito. Hoje em dia, raríssimas vezes. E qual foi a primeira vez que a senhora foi na biblioteca? A Biblioteca Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos, eu fui pela primeira vez em 2005, quando eu me mudei para a cidade. Então eu fui até a biblioteca, conheci, na época eu fiz carteirinha, cheguei a frequentar, emprestar alguns livros, mas até pela questão da distância, né, porque ela fica no centro da cidade, depois eu não fui mais, não. Então depois eu parei de frequentar, de fazer empréstimo lá. Certo. E quantos livros a senhora lê por ano, assim? Vocês sabem a estimativa? Então, depende, porque livros de ficção, livros de histórias, de contos, narrativas, esses livros hoje em dia eu leio menos, talvez 2 ou 3 por ano apenas. Mas eu leio muito livro de base teórica, para estudo, para preparação de aulas, então livros mais voltados, livros técnicos, mais voltados para a minha profissão. Certo. Mais ou menos quantos, assim, vocês têm uma estimativa em números? Nossa, daí é bastante. Eu vou chutar aí uns 10 por ano. Ok. E você costumava frequentar a biblioteca, né? Você continuou frequentando ou parou de frequentar lá? Eu parei. Eu estive na Biblioteca São Ricardo, acho que há uns 2 anos atrás, participando lá de uma oficina, porque eu sei que eles fazem umas oficinas para alunos, para professores. É um lugar bem bonito, assim, é um lugar bem gostoso de ir, mas eu não frequento mais, porque hoje em dia, o que eu já comentei, eu acesso muito arquivo digital, biblioteca virtual, enfim.